Dia 136, 1 Samuel, capítulo 18, ao capítulo 19, versículo 24. E saía Davi aonde quer que Saul enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, e porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul:
Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas estas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandou Saul mensageiros que trouxessem a Davi. Ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou, dizendo: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? João capítulo 8, do versículo 31 ao 59. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus:
Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Salmos capítulo 112, do versículo 1 ao 10. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Provérbios capítulo 15, do versículo 12 ao 14. Não ama o escarnecedor aquele que repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Terminamos o dia 136, nós nos vemos amanhã no dia 137. Até mais.